Olá, alunos! É um prazer ver vocês novamente no nosso terceiro encontro de confeitaria clássica e brasileira. Hoje nós temos aquela aula, eu tô em dívida, eu vivo em dívida com vocês, né? Principalmente se tratando de ingredientes, que é uma aula sempre que eu me empolgo e tenho eu falo demais. Então, assim, aproveitem bastante. Dúvidas, anotem no caderninho, tragam para as meninas, tá? Que elas passam para mim e a gente vai trocando ideia aí sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Na última aula, eu quero trazer um restante de uma prática. A gente começou a fazer, fez um chantilly, né? Um chantilly vegano. Até comentei com vocês se vocês gostariam que eu trouxesse o restante da torta, da tartê ou alguma coisa em especial, né? Aproveitem, interajam aí com as facilitadoras de vocês, né? Com a Milena, com a Jaqueline, com a Amanda, para eu estar trazendo coisas que são interessantes para vocês também, tá? Na última aula a gente vai falar sobre confeitaria brasileira, né? E vamos finalizar aí com certeza a parte dos ingredientes, tá certo? Então, a gente ficou com a questão aqui do. Nós paramos, né? A gente foi, voltou, né? Essa professora de vocês falante, nós estávamos falando sobre utensílios essenciais na confeitaria, né? Existem coisas, existem preparos que não é possível a gente fazer. A gente tem um termo, a gente brinca bastante, né? Eu aprendi esse termo em uma atualização que eu fui fazer lá com o Lozano, tinha uma auxiliar dele que falava assim que a gente podia fazer rasgueiragem. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Rasgueiragem é um termo que a gente usa para dizer que a gente está fazendo uma adaptação aí, mas nem sempre na confeitaria a gente consegue fazer isso, né? Na boa parte das vezes a gente tem um resultado que não é legal, né? Eu vejo muito isso lá, por exemplo, vou fazer um pão de ló, tô com preguiça de buscar outra assadeira, e aí eu faço aquela barreira. Quem aí nunca fez uma barreira para um pão de ló, né? Que é você pega, puxa o papel manteiga e apoia para ele assar ali na altura desejada, né? Então, assim, nós temos essas adaptações, nós temos as substituições de ingredientes, a gente tem uma gama aí de possibilidades, mas a gente tem que se apropriar, tem que saber o que está fazendo para verificar se consegue fazer uma adaptação, né? Então, assim, sempre ter o uso de balanças, medidas, os termômetro é importante para quem vai trabalhar com açúcar, não tem como fugir, né, do uso de termômetro. Precisa ser específico, professora? Tem que ser aquele específico para calda? Quem puder investir um pouco mais, né, quem quer trabalhar mesmo com isso, é necessário sim investir. O de bastão, ele é o espeto, né, que a gente fala, ele é legal, mas assim, se tem um termômetro que eu acho que tem um design que eu acho perigoso é ele, porque pelo menos lá na padaria, assim, o meu vive caindo no chão, né? Não é o que eu gosto do de sensor, né? Você consegue, hoje você tem acesso aí Mercado Livre, Shopee, para fazer compra desses de canhão, né? Que parece aquele revólverzinho, né? Então, eles são ótimos. Para temperagem, eles são bons, né? Para você conseguir verificar a temperatura do chocolate. Então, acho interessante. Balde inox. Legal, balde inox, balde vidro também, né? Quando se trata aí de ingredientes que a gente tem essa. Principalmente, vou trabalhar com chocolate, não dá para você usar o mesmo bol que você usa para outros tipos de preparo, por exemplo, preparo de alguma coisa salgada. Por quê? Porque o plástico ele é poroso e esses poros eles fazem com que acaba pegando cheiro, né? Então vamos cheirar sempre o potinho aí que vamos utilizar, tá certo? Batedeira. Eu não preciso ter a melhor batedeira para desenvolver minhas receitas aí, minhas fichas de confeitaria, né? Uma batedeira que tem aí um globo, ou aquela super antiguinha lá, que hoje a gente já fala retrô, né? Que tem os batedores separadinhos, um gancho, a raquete, que é muito bom, a raquete para fazer as cremagens, né? Quem faz brownie, né? Eu posso fazer na mão? Pode, dá também. Só que são
dá mais trabalho, né? A gente bater a mão, né? Quando a quantidade, né? Eu vou fazer só em casa, só para mim, beleza, mas ainda assim fazer uma clara em neve com a comodidade de trabalhar com batedeira, né? E também tem outros utensílios manuais aí que também servem para fazer clara em neve, que também facilitam bastante o serviço, né? Aí a gente tem para trabalhar com chocolates, né? Espátulas, raspadores, os tapetes de silicone, né? Hoje a gente tem muito acesso aí aos silpás falsificados, vamos dizer assim, que são hoje a gente consegue com custo mais não, né? Tem o silpá original que custa aí uma folha dele está em torno acho que de uns R$ 100. Mas a gente tem hoje eficientes também, uns tapetinhos térmicos que a gente fala, né? Que a gente consegue encontrar no Mercado Livre, no Shopee também. Grades de resfriamento é bem importante para quem trabalha com uma quantidade maior e quer que tira da forma e quer colocar para resfriar. Também a grade é importante para quem banha, né? Quem trabalha aí com pão de mel, ou quem trabalha faz uns entremês, enfim, a grade é bem importante para isso, tá? Então é sempre importante ter todos esses utensílios aí quando a gente está falando em profissionalizar mais, né? Já tinha comentado com vocês sobre o que separa um profissional de um amador, vamos dizer assim, né? A técnica a gente adquire com o estudo, né? E com o desenvolvimento das habilidades. Eu estou certa que todos temos habilidades, né? Todos nós temos habilidades aí alguns mais, outros menos. Tem pessoas que entram em sala, entram na cozinha, né? E falam assim, eu não sirvo para fazer doce. Porque doce parece uma coisa muito especial, né? Eu não sirvo para fazer doce. E aí você acaba desenvolvendo, você acaba descobrindo que tem um talento, né? Igual quando eu entrei na cozinha, na minha formação na gastronomia, eu já sabia que eu não era muito do fogão, né? Do parte do quente. Mas ainda assim, estudei porque é necessário saber, né? É necessário saber todas as áreas, né? Principalmente quando a gente quer trabalhar com a formação de outras pessoas, né? Então você tem que saber o que você está fazendo em todas as áreas, em todas as praças, como diz na gastronomia, né? Então é importante você saber um pouco de química, física e se apropriar de todos esses conceitos, né? A gente fala que para confeiteiros ou para quem quer fazer um bolo em casa, quem só quer descobrir aí algumas ou praticar, né, o que é necessário aí para o estudo de vocês, a gente tem as formas. As formas elas são limitantes, né? É uma parte física que é necessário, elas são limitantes. A gente tem as formas redondas, que são as comuns, que são as sem furos. Elas são, se você perguntar assim, Fernanda, mas para qual dessas formas é ideal para cada tipo de preparo, né? Eu tenho as minhas queridinhas, né? Obviamente. Formas que são feitas de teflon, aquele teflon escuro, elas são formas que têm maior troca de calor. Então, quando você for fazer um preparo lá, quando você for assar um bolo, você tem que pensar que ali existe uma troca de calor muito maior. É um material que troca de calor muito, muito diferente de um vidro, diferente de um alumínio, né? Diferente de uma cerâmica também, né? Então, vou assar um bolo em uma forma preta, forma de teflon, então eu tenho que ter esse cuidado para não a minha temperatura, eu tenho que pensar que eu tenho que diminuir um pouquinho minha temperatura de forno e o tempo de forno também vai ser um pouco menos, porque a condução de calor ali entre o seu preparo e a forma, ela é muito maior do que uma de alumínio e uma de vidro. A de vidro, existe a condução também. A gente tem alguns atalhos que podem ser feitos, né? Quando a gente está falando em vidro. Por exemplo, coloquei para aquecer meu forninho. Vou fazer um bolo, né? E hoje, se tratando a gente não só cozinha mais, a gente não prepara mais as coisas, né? Quando a gente faz em casa, a gente tem um cuidado maior, né? Vidro, ele não é poroso.
Então, se ele não é poroso, ele não solta resíduos e não é coisas tóxicas para nossa ingestão, né? Diferente de alumínio aí, ou de teflon, aquelas formas que estão já judiadas, gastadas, raladas, né? Que saem aqueles pedacinhos, aquilo lá se torna tóxico para a gente, né? Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado. As formas de vidros a gente coloca para aquecer, coloca em cima do forninho, né? A forma de vidro, a refratária. E aí, quando você for jogar a massa do bolo, por exemplo, você tem uma desenvoltura muito maior dele dentro do forno, né? Não colocar dentro do forno, mas uma dica é: coloca para aquecer o forninho, coloca a sua assadeira untada já em cima do forno ali, e aí transfere a massa depois. Vocês vão ver que o resultado ele é bem diferente, tá? Em relação às formas, né? Forma retangular, de tabuleiro, as desmontáveis. As desmontáveis geralmente são para as tortas, tortas maiores, né? Os aros metálicos a gente usa para preparos específicos também, para alguns entremês, para fazer recorte, ou para preparar pequenas porções, né? E aí a gente tem a questão. Quem aqui nunca, igual eu comentei com vocês, a gente por preguiça, às vezes a gente acha, né, faz aquela barreira dentro da forma, né, com uma forma retangular, por exemplo, de alumínio. Mas a gente tem que pensar, quando a gente vai assar um bolo, que a massa ela deve ocupar cerca de 2/3 do volume da forma. Então, o que é 2/3? Eu tenho uma forma que eu tenho dividida ela em 3, por exemplo, aqui é a altura dela, né? Se a minha massa vai ocupar 2/3 desse, eu tenho que pensar assim: se eu colocar a massa até aqui, quase até nessa parte aqui desse volume, ele vai transbordar, né? Se eu colocar até aqui assim, faltando um tantinho para o 2/3, o 2/3, eu vou ter um bolo uniforme que vai crescer e não vai transbordar. Porque a proteína, né, o carboidrato, ele tem essa habilidade aí de o açúcar ele vai para fora. E é outra coisa. Então, a gente sempre tem que preencher esse volume pensando o quê? Ah, mas eu tô na dúvida, essa forma ela é redonda, de furo no meio, tá? Qual que é o volume? Normalmente embaixo tem, né? Qual que é o volume da forma, da assadeira. Então, você pensar assim, se para 1,5 kg de preparo, vou fazer um bolo bem grande, eu vou fazer um brownie, o brownie ele não tem essa... Tô falando mais específico de bolos, bolo de estrutura cremosa, airada, né? O brownie ele é um bolo sem fermentação, então ele vai crescer, ele não vai subir tanto, porque não vai fermento, né? Então ele difere nessa questão aí de volume, porque ele não é um preparo que vai transbordar, né? Então, um bolo normal aí de estrutura cremosa, se eu tenho 1,5 litro de preparo, eu vou precisar de uma forma, vamos supor, de 2 litros, né? Então, só para vocês terem essa noção aí, tá certo? Até 600 gramas para uma massa, uma forma de volume de 1 litro, estourando 600 gramas ali, se você conhece o temperamento da sua massa, né? Então, dá para a gente fazer essa adaptação, né? Temperatura e material da forma. Então, alumínio fosco, ele conduz bem o calor, que é a maioria aí, quem faz bolo, né, para venda, a maioria faz, você vê até essas confeiteiras trabalhando com essas assadeiras aí de alumínio, né, aquelas redondas de alumínio que tira, já assa vários em volumes mais baixos para montar o bolo, né. Antiaderente escura, aumenta o calor, são bolos mais rápidos, né? Vidro cerâmico, ela mantém o calor e são sobremesas cremosas. Ah, mas você falou do bolo. Aqui em casa eu asso, né? Em casa eu asso, né? Igual eu falei para vocês, é um cuidado que eu tenho em relação a material. Eu gosto muito de assar em vidro. E em casa eu trabalho muito com o sem trigo, né? Eu tenho um filho que tem a gente cuida um pouco mais por conta do trigo, de algumas sensibilidades que ele tem. Então, eu trabalho bastante com bolo com aveia e eu gosto bastante, mas tem que ter o segredinho lá de esquentar a assadeira antes, né? E silicone, desenforma fácil, tem uma condução de calor muito grande e a gente trabalha mais com mousses. Ah, mas eu não posso assar um bolo numa forma de silicone? Posso. Mas aí tem os prós e os contras, né? O plástico, quando aquecido, ele libera algumas substâncias, não recomendo,
tá? Então, assim, coisas que precisa ficar muito tempo no forno, ou tem aquelas assadeiras mais moles de silicone, eu não recomendo para assar, para ser de uso constante para assamento de bolo, tá certo? A gente nunca pode untar muito uma assadeira. Por quê? Eu tenho gordura e a gordura ela não se mistura. Ela não se mistura por fora. Então, se você assar demais, a gordura ela vai derreter e vai impedir que o bolo cresça. Ou seja, eu tenho uma estrutura, uma proteína tentando subir nas laterais da minha forma, e aí eu tenho uma superfície que é extremamente lisa e que não vai deixar com que essa estrutura cresça. Então, não vamos exagerar na parte de untar, né? Sempre respeitar 2/3 da forma, tá? O ar quente, ele precisa de espaço, ou seja, se a gente vamos assar, a gente tem um forno grande. Eu vou fazer pão e vou fazer bolo. A minha mãe tinha essa mania de fazer pão e bolo junto, né? Ou ela assava um primeiro ou ela assava o outro. Porque ela aprendeu que quando eu carrego junto, as temperaturas elas são distintas para assar um pão e um bolo, dificilmente vai ser a mesma temperatura. E o que acontece quando eu carrego um forno doméstico ou até um forno industrial, né, que a gente observa isso, a partir do momento que tu abriu a porta, o calor ele sai. E quando sai, abaixa a temperatura interna. Então, se você demora muito para carregar ou se você carrega em grande quantidade, o calor, aquele calor hermético que está preso dentro do forno, ele vai demorar mais tempo para aquecer a tua assadeira ali e assar o teu preparo. Então, é um cuidado que tem que ter para não carregar demais o forno também. E forno, cada um tem o seu, cada um conhece o seu, respeitar sempre as temperaturas que são indicadas. Você pode ver que todas as pessoas, todas as fichas, todos os blogueiros, tiktokers, youtubers, todos eles indicam lá, a Sara 165, e normalmente eles dão algum tipo de dica, né? Algum tipo de pulo do gato em relação à temperatura. Agora, quando a gente está falando de fichas técnicas sérias, fichas técnicas mesmo, que vocês têm no material de vocês, pode levar, considerar, fazer exatamente conforme tá, até porque normalmente fala assim, o forno doméstico que a gente tem, para aquele preparo em específico, tem que ser respeitada a temperatura, tá? Não acho, exceto se você for fazer para venda, né, a questão de usar balanças para distribuir a massa nas assadeiras, eu acho que eu acho que é importante. Agora, em casa, eu estou fazendo um bolo aí para minha família, ou só estou praticando, né? Não precisa tanta exatidão no processo, tá certo? E aí, agora a gente vai falar de um dos carboidratos, né? O açúcar, acreditem vocês, ele é um carboidrato, né? Ele não é uma fibra, apesar de ser obtido através de planta, né, da cana-de-açúcar, né, é uma sacarose, né, e o açúcar, acreditem vocês, ele é extremamente químico, né, a explicação da existência dele na confeitaria, ela é extremamente química. Porém, se vocês observarem lá no último slide de vocês, uma das últimas falas é que assim, o açúcar, a confeitaria, na verdade, ela nasceu como método de conservação de alimentos. Por quê? Toda vez que eu fizer uma calda, pensando que era o que se pensava lá anteriormente, faziam-se caldas para guardar e armazenar as frutas que tinham em grande quantidade na época, que era uma maneira do que? De manter. E o açúcar, esse tipo de calda, ele foi utilizado em vários outros tipos de preparo como uma maneira ali de conservação de alimentos, né? Então, a confeitaria, ela surgiu também relacionada a isso. É uma maneira de conservar os alimentos. E o açúcar, a gente sabe da história dele, né? Foi produzido em alto custo, aí seja alto custo humano,
foi desenvolvido técnica, desde o primeiro xarope até técnicas de moagem mais avançadas, né? Até a gente ter essa miscelânea de açúcares que temos hoje, né? A gente tem aí açúcar impalpável, açúcar gelado, açúcar demerara, açúcar cristal, né? São todos advindos da sacarose e do açúcar, né? O que muda, professora, em relação aos preparos? Notem, já comentei isso com vocês também. As substituições, você substituir os açúcares nos preparos, você tem que estar apto para notar diferenças e não esperar o mesmo resultado, tá? O açúcar cristal, ele tem a granulometria dele é maior, ou seja, veja bem, a gente tem lá o processo, a gente tem a cana-de-açúcar, eles moem essa cana-de-açúcar, ela passa pelo processo de refinamento, a gente tem o melado, esse melado evapora a água que eu preciso, quando a gente fala de açúcar, a gente está relacionando com umidade, então evapora essa água e eu começo a ter meu açúcar. Mas olha a cor, percebam a cor que eu tenho o melado, o mascavo, né? O mascavo ele é escuro e o cheiro dele também, o sensorial dele é totalmente marcante. Então, quando você vai utilizar o mascavo para fazer um preparo, você tem que estar ciente que você tem um sabor alterado. O cristal é um açúcar que vem para adoçar, a granulometria dele é maior, ele tem maior dificuldade de dissolução, então se você for usar ele no preparo, não tem o refinado, não achei o refinado, a opção é você bater isso no liquidificador ou você fazer uma autólise, né? Ou seja, diluir isso aí no líquido do seu preparo, que também é uma possibilidade, né? A gente faz isso em massas de panetone, por exemplo, porque o açúcar, ele gosta de água, né? Então, como ele gosta de água, ele tem uma reação química diferente quando a gente incorpora ele numa farinha. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí em relação à granulometria, né? O açúcar refinado, ele é o mais utilizado para a confeitaria, né? Tanto para fazer os caramelos, a não ser que seja um caramelo muito específico, né? Um caramelo bem especial, mas o açúcar refinado, ele é a base da maioria dos preparos relacionados à confeitaria, né? Para bolo também, por quê? Porque ele dissolve fácil, tem uma fácil dissolução. Então, é muito mais fácil você incorporar ele nas receitas, né? Do que um açúcar cristal. E aí a gente tem o mascavo, que foi o que eu comentei para vocês. O mascavo, ele é um açúcar que o quê? Ele tem maior porcentagem de umidade, porque ele não foi seco completamente. E lembra que eu falei da cor para vocês? Eu tenho um açúcar muito escuro. Então, até ele chegar num refinado, olha quanto processo que ele já passou, né? Quanto processo químico que ele passou. Não foi físico. Físico é a partir do momento que tem a moagem. Então, químico, moí isso ali e eu começo a clarear esse açúcar. Então, ele já passou por processos mais químicos, para lavagem, né? Para limpeza, vamos dizer assim, né? E ele possui 6% em torno de matéria bruta, ou seja, ainda tem aquele o cheiro característico e o sabor característico também do açúcar, né? A gente tem o açúcar de confeiteiro. Não pense que o açúcar de confeiteiro é o específico, né? Especificamente para você utilizar em confeitaria. Normalmente é o refinado, né? Quando pede açúcar de confeiteiro, tá descrito na receita, na ficha técnica, certinho, é para usar esse aqui, né? O açúcar impalpável, ele é um açúcar mais refinado, né? Ele passou por um processo maior de refinamento e ele tem amido, ou seja, o amido de milho na sua composição. Não é a fécula, que é mais leve, a fécula de batata, se alguém já trabalhou, fécula de batata, ela é extremamente leve, mas é utilizada em alguns processos também de confeitaria, né? Para você dar leveza, por exemplo. A Joyce Galvão, que é uma confeiteira que eu sou super fã, ela utiliza a fécula de batata no pão de ló dela. E eu acho a ficha do pão de ló dela, eu acho extraordinária. Ele mantém a umidade, né? Por quê? Para eu manter a umidade nos meus preparos, eu preciso conhecer a minha hidratação de receita, ou seja, o que o meu açúcar vai fazer ali dentro dessa ficha técnica, né? Então é preciso estudo, não adianta fugir, tá certo?
Então, o açúcar impalpável, ele tem amido. Eu posso fazer esse açúcar em casa. Como que eu faço ele em casa? Com açúcar refinado. Eu vou bater bem ele, mas eu vou bater para cada 1 quilo normalmente, ou 985 gramas, né? 985 com 25, 975. 975 gramas de açúcar refinado, eu incorporo 25 gramas de amido de milho. Essa foi uma ficha que eu aprendi em uma das minhas atualizações, né? Então, você bate tudo isso ali junto e você tem o açúcar impalpável. A gente utiliza ele em receitas específicas, né? E aí, o Demerara eu tenho 25% de melaço. O Demerara, ele é extremamente... O grão dele, os grânulos dele, dependendo da marca do mercado ainda, ele é bem granuloso. As pedrinhas são grandes, né? Os grãozinhos. Então, ele é um açúcar que é muito mais difícil de diluir. E eu, honestamente, não sei quem inventou na parte de confeitaria, saudável, usar o açúcar demerara, que ele tem essa dificuldade de diluição. Então, quando a gente está fazendo um brownie, eles ensinam você a fazer um brownie mais saudável, sem leite, sem trigo, e utilizando o demerara, por exemplo, você vai fazer uma cremagem com demerara, você sofre bem mais, você bate muito mais, né, do que o outro. E normalmente a textura em cima, né, do brownie, em vez de ter aquela casquinha, né, ela fica aquele mais açucarado, né? Quem é que nunca fez um bolo que achou que foi açúcar demais? Que faz aquela estrutura em cima, aquela camadinha, que fica com aqueles granulozinhos de açúcar. Ou faz essa mesma característica, a proteína ela sobe, né, ali, que a gente chama farinha, e aí você desce, porque tem uma maior quantidade de açúcar, e esse açúcar sequestra toda a tua umidade do teu preparo e sola teu bolo, né? Você tira o bolo lá do forno, e aí tá bonitinho, e ele desce. Então, a tua estrutura... A estrutura da tua ficha ela não estava adequada, por isso que ele dá essa solada, né? Ou foi um açúcar a mais, menos farinha, ou você bateu a mais, então tem todas essas características aí, tá? No que diz respeito ao açúcar, o açúcar ele vem para solubilizar. O que que é? Ele dissolve, porque ele vira água. Perdão, não é que ele vira água, ele tem uma alta afinidade com a água. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Você vai fazer um brigadeiro, né? Esse brigadeiro você vai usar o leite condensado. Se você for usar um creme de leite, você sabe que você vai ter mais água no teu preparo. O teu leite condensado, ele tem uma menor porcentagem de líquido, de água, vamos dizer assim. E aí, se você traz o creme de leite, obviamente, vai ter mais moléculas de água. Então, você vai ter mais água no teu preparo. Então, eu sei que ele vai ficar mais gostoso durante mais um tempo. Ele não vai açucarar tão rápido, né? Então, quando eu trago essa característica para o meu preparo de colocar um creme de leite, colocar um pouco mais de gordura, né? Então, eu vou tornar isso mais solúvel, né? A água mais solúvel e vou manter a umidade dentro do meu preparo, do que de um brigadeiro que só foi feito com leite condensado e cacau e sem chocolate, sem creme de leite, né? Não gourmetizar o preparo, né? Então, a gente tem essa característica aí. O açúcar invertido é um açúcar adicionado na água. O que que acontece? Eu não vou entrar muito especificamente nesse tema, porque ela é química, né? O açúcar invertido nada mais é do que um açúcar que a polaridade dele é diferente, é como se eu estivesse vendo em relação às moléculas polares, então você inverte. A gente tem um açúcar normal, as moléculas, vamos supor que a molécula é assim, quando a gente faz o invertido, ela vira para baixo, né? Só estou usando um exemplo bem basicão, só para que vocês entendam, né? Ele não deixa de ser açúcar, ele tem a composição dele um pouco alterada também, tá? Tem outros ingredientes junto. E ele é ótimo para fazer vários tipos de preparos. A indústria usa muito ele porque ele não é quando você usa açúcar invertido, por exemplo, no biscoito, quem é que nunca comprou biscoito recheado, por exemplo, que você tem
como que é essa mágica de você ter biscoito crocante quando você abre a embalagem e o recheio tá cremoso, não tá todo mundo seco ali, né? Então, a indústria, ela estudou, igual eu falei para vocês na última aula, a indústria, ela sempre está procurando meios de melhorar o aspecto palatável dos ingredientes, criar novos ingredientes também, para estar facilitando a vida da indústria, né? Então, eu quero ter aquela experiência, comer um biscoito crocante. Então, eles usam normalmente açúcar invertido, que o açúcar invertido, ele não deixa o preparo ficar úmido, vamos dizer assim, né? E não deixa ficar úmido, não deixa cristalizar também. Então, isso é uma de uma técnica, né? De um avanço em relação à confeitaria e à indústria alimentar também. O melaço, ele é um subproduto do refino do açúcar, né? E o melado, ele é produzido a partir da rapadura, ou seja, eu tenho aquele processo lá, derreteu a cana, coloco para aquecer, derreteu não, perdão, moeu a cana, tem o suco de cana, né, a guarapa, essa guarapa é aquecida em tachos, e eu vou tirando as partículas de água do meu preparo, aquecendo, né, então eu faço esse processo físico aí de aquecimento, e o químico, o que que é? Durante o tempo ali a evaporação, ela leva essa água embora e aí eu vou secando o meu preparo, tá certo? E o mel é um açúcar invertido, é o açúcar, é o adoçante natural mais antigo que a gente já tem informação, né? Então, o mel ele pode ser utilizado em vários preparos, ele pode compor preparos, por exemplo, posso usar um pouco de melado, posso usar um pouco de mel para equilibrar, porque assim, o melado ele vai deixar um sabor característico do mascavo, e ainda um pouco até mais ferroso, às vezes depende de onde você pega o melado, tá? Então, ele tem esse cheiro muito mais forte do que o mascavo, e o sabor também ele é diferente, tá certo? Então, o mel, ele pode vir. Posso adoçar um bolo, um preparo só com mel? Posso. As características desse bolo eles vão ser diferentes, tá? Não é porque o mel tem menos. O mel ele é mais saudável, porque é produzido de forma natural, né? Tem as abelhinhas que produzem, então ele é mais saudável do que, por exemplo, você fazer um preparo só com açúcar, mas ele vai ter caloria igual, né? É igual adoçante que a gente fala assim, usar adoçante, substituir adoçante, tem caloria igual. São poucos adoçantes que a gente tem 0 calorias, né? Então, também tem essa questão do equilíbrio. E aí a gente entra agora na história do chocolate, né? Já contei para vocês que é uma história rica. A gente comentou um pouquinho sobre a origem, né? A origem na Amazônia. E assim, a origem ele surgiu como uma bebida, né? Até hoje a gente estava conversando num fórum. A gente tem um fórum com professores assim de distintas áreas, né? Daí eles falaram assim: nossa, quem será que foi a pessoa que teve a ideia genial de não mastigar o café ou moer o café e colocar ele na água e conseguir extrair a bebida que é o café, né? Então, o café é muito semelhante ao cacau, né? Ele também precisou ser descoberto, fez-se uma bebida, e aí a gente teve o advento da Revolução Industrial, né? Para quê? Para trazer máquinas para facilitar o processo e conseguir produzir o chocolate em grandes quantidades, né? Então eu precisei ali de maquinaria, eu precisei de produção em maior escala para eu conseguir tornar o chocolate, assim como o açúcar que já estava na época, né? De fácil acesso para a confeitaria. Então ele passou a ser utilizado em maior escala na confeitaria também, né? Acho que não saiu aqui as nossas, perdão, as imagens aqui sobre o chocolate. Deixa eu só confirmar aqui.
Perdão, só retomando aqui a parte do chocolate, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre o chocolate? Quando vocês pensam em chocolate, a gente pensa em prazer ou em técnica, por exemplo. Por quê? Porque chocolates bons, hoje, já mudou muito também a característica do chocolate. Quando a gente come, por exemplo, um biscoito, né? Come um biscoito lá de... O gosto do chocolate de antes, ele não é o gosto do chocolate de hoje. Por quê? Porque até recentemente, esse é um exemplo bem grande em relação à indústria. Não sei se vocês lembram, mas a Balduco tinha aquele biscoitinho, que era um biscoito, aquele biscoito que vinha com uma cobertura de chocolate, né? Então a Balduco lançou esse biscoito, era uma delícia, vinha com chocolate puro, né? E aí, depois de um tempo, a Balduco fez o quê? O negócio vendeu, popularizou, as pessoas gostaram, ela foi lá e colocou cobertura com gosto de chocolate ao leite. Então, é uma forma de baratear, sucatear a indústria alimentar, né? E trazer isso para alimentação. Só que cobertura, o que ela vai ter? Ela vai ter outros tipos de gordura, vai ter alguns coadjuvantes, conservantes, que não são legais, né? E se você consumir em excesso, né? Então, assim, ela tá enganando. O sabor, ele lembra, mas ele é muito mais artificial do que você utilizar um chocolate mesmo no preparo, né? Então, é uma maneira. Então, quando você... Hoje, antigamente, igual eu falei para vocês, você come a bolacha, o biscoito hoje, ele não é igual ao que era antigamente. Por quê? Porque a indústria ela tem feito essas jogadas aí também de custear, baratear muito o que se produz, né? O que vocês mais amam em chocolate, né? Eu, por exemplo, eu sou a pessoa que sou fã do chocolate com amendoim. Eu não gosto do chocolate puro. Se for um chocolate puro, eu gosto do mais amargo. Mas se tiver que ter algum tipo de mistura, eu gosto muito de chocolate com amendoim. Para mim faz muito sentido chocolate com amendoim, né? Então, essa é uma característica grande minha. E eu não sou fã desses sorvete de chocolate, preparos à base de chocolate. Chocolate, para mim, é de infância, que a minha mãe trabalhava numa fábrica de chocolate, né? Então, eu lembro que ela fazia as barrinhas. A minha barrinha favorita era com amendoim, né? O pé de moleque. Até hoje ela faz pra gente, né? Mais em épocas festivas. Agora, Natal, vamos ter, né? Que é você fazer a temperagem do chocolate e adicionar amendoim torrado, né? E aí elas fazem, hoje a indústria coloca flocos, coloca nibs, enfim, é uma infinidade de sabores aí que você tem de chocolate, né? Então, o chocolate para mim sempre remonta a isso. Eu não sou a pessoa que dá lucro para a época de Páscoa, né? E uma das coisas que também me pegam muito, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem a textura que a gente lembra de algum chocolate. Quem aqui não lembra, que é mais velho, e que lembra do sabor que tinha aqueles guarda-chuvinha? Hoje você vai comer o guarda-chuvinha, parece que você está comendo manteiga de cacau, né? Aquela que tu passa no lábio, né? E o aroma, mesma coisa. Hoje tem mais um cheiro, alguns chocolates têm mais cheiro de açúcar, de calda, para mim, e como é que agora me fugiu a palavra, artificial quando você cheira do que o cheiro do chocolate mesmo, né? Então existe muita diferença. E a jogada, né? Quem consegue fornecer preço menor em mercado consegue vender em maior quantidade, porque nem todo mundo não, boa parte da população ela não tem essa consciência de produto limpo, produto de qualidade, que não tem tanto açúcar, né? Então, existe essa diferença muito grande. E aí, quando a gente fala em confeitaria, né, já pulando lá para a nossa parte, quem tiver interesse, só fazendo um ruído aí, quem tiver interesse em saber, né, porque o chocolate, ele é uma amêndoa, essa amêndoa, ela é tratada, ela é fermentada, né, você colhe ela colhe o fruto, tira a parte do interior, tem na imagem ali para vocês o fruto é extremamente saboroso quando tá maduro, né, você consegue comer a carnezinha, a gente chama de, essa membraninha branca, é a carnezinha dele, né, e deixa a parte da semente. E essa semente você coloca ali para fermentar, depois para secar. Hoje já tem terreiros mecanizados, né? Terreiros automatizados
para fazer a secagem, né? Aí tem a torra, a moagem e a conchagem e a temperagem. Isso é muito específico de especialista de chocolate de fábrica para fábrica, ou das novas profissões que surgiram aí em relação ao chocolate, né? Porque hoje a gente tem N marcas de chocolate, cada uma produz o seu. Antes a gente conhecia muito Lacta, Lindt, Nestlé, e aí a gente tem essas menores, Cacau Show, Brasil Chocolates, acho que aí tem enfim, agora tem uma tem algumas em alguns shoppings, como se fosse uma franquia mesmo, que são de chocolates baianos, que eles trazem assim traz umas combinações extremamente inusitadas. Eu acho bem criativo o processo deles e é bem gostoso mesmo ter essa experiência de provar. Quem puder, né? Tem alguns shoppings já, né? A gente tem os tipos de chocolate. A gente tem manteiga de cacau, que seja, é a gordura pura, é o líquor, né? A partir disso, a gente tem o chocolate amargo ou o puro, que é a massa de cacau pura mais a manteiga de cacau, tá? Chocolate meio amargo, quer dizer meio amargo, eu tenho massa de cacau pura, o líquor, manteiga de cacau e eu tenho uma leve porcentagem de açúcar. Então, quando vocês quiserem saber se o chocolate ele tem uma quantidade boa de açúcar ou não, a primeira coisa, se o chocolate é meio amargo, tu procura lá atrás nos ingredientes, vira lá. Se tiver escrito açúcar primeiro, para depois massa de cacau, é porque é fria. O chocolate, ele não passa perto do meio amargo. Então, o primeiro ingrediente de um chocolate meio amargo deveria ser massa de cacau, tá? Não açúcar. Se tem açúcar, quer dizer que o açúcar está dominando esse preparo ali, está dominando essa quantidade ali, tá? Chocolate ao leite, a gente tem, acho que em 1946, 42, eu acho que é por aí que eles fizeram o primeiro chocolate ao leite, agora eu não lembro de cabeça, que eles adicionaram o leite em pó na composição. Então, a gente tem o famoso chocolate ao leite ali, né? E o chocolate branco, ele é composto de sólidos lácteos, açúcar e manteiga de cacau. Ou seja, ele é um dos preparos que a gente tem mais doce. A gente não poderia considerar chocolate, mas ele está ali dentro, ele é feito à base de cacau também, né? O cacau em pó, produzido a partir da massa de cacau pura, a gente extrai parte das gorduras, resultados em um ingrediente bem ácido, né? Por isso que quando a gente for falar em fazer confeitaria, a gente tem o cacau alcalino e o cacau puro. O cacau alcalino é um cacau que já é tratado a alcalinidade dele, ou seja, ele é específico para que a gente possa trabalhar, fazer preparos de confeitaria. Se a gente colocar um cacau puro, por exemplo, num brigadeiro, ele vai fazer assim, ele puxa. Por quê? Porque não foi tratado o pH dele, e aí ele vai puxar todo o teu, quem nunca, né? Já aconteceu comigo, comprar errado o cacau, e por descuido, colocar isso no pote, no primeiro preparo, a base ali de brigadeiro normalmente, ou de um brownie, ele puxa toda a umidade, porque o pH dele está muito baixo, então ele puxa toda a umidade do preparo, então não dá certo, né? Hoje a gente tem a gente chama de, perdão, eu pulei ali, né? A gente fala de cacau em pó, chocolate em pó. Deixa eu ver se eu já consigo mostrar aqui para vocês. Agora eu já consigo. Chocolate em pó, produzido com mistura de cacau em pó e açúcar. Então, me traz uma receita muito mais rica, esse preparo, né? Com cacau em pó e açúcar, muito mais saborosa. O chocolate em pó, né? E aí eu trago para vocês o que é a têmpera ou temperagem. É uma ação que nós fazemos, é uma técnica que a gente faz para quê? O chocolate, quando a gente derrete, ele tem é como se ele desestruturasse os cristais dele. Vou falar bem, tentar traduzir isso de forma bem simples. Então, eu derreti, eu desestruturei, ele tá lá sólido, eu desestruturo isso. Então, eu tenho uma temperatura que ele derrete, que ele tá mole, e tem uma temperatura que ele começa a solidificar, ou seja, se reestruturar esses cristais, né? Então, ele reestrutura.
E eu tenho sempre na minha embalagem, quando eu estou trabalhando com chocolate, existe uma temperatura ideal, vamos dizer assim, uma clássica, e existe a cada marca de chocolate que traz lá atrás, escrito temperatura de derretimento, acima de tantos graus, temperatura de solidificação, tantos graus. Quando eu estou fazendo a têmpera, é porque eu quero banhar esse chocolate, eu quero fazer decoração, bombom, enfim. E aí eu sei que eu tenho que temperar para aplicar esse chocolate, para que ele cristalize, ele não fique mole depois. E essa têmpera perfeita, ou seja, deixar ele na temperatura certa, adequada para fazer a aplicação, traz um resultado muito bom, um chocolate mais brilhoso, né? Principalmente quem faz casquinhas, aí trabalha com isso. Então, eu tenho outra característica que é, se eu temperei de forma adequada, eu vou ter um resultado muito melhor, né? Posso queimar chocolate, professora? Posso. Tem gente que queima chocolate. Coloca 1 minuto e 20 no micro-ondas, ou seja, isso aí queima o chocolate, infelizmente. É possível queimar o chocolate dentro do micro-ondas, tá? Normalmente a gente faz o derretimento de chocolate dentro ou num pote de vidro, né? Eu sou super a favor do vidro, igual eu comentei com vocês, tá? Então, é necessário fazer ali no vidro. Micro-ondas sempre tendo cuidado ali de 30 em 30 segundos, né? Para quê? Para que você não possa queimar o chocolate e conseguir derreter melhor. O chocolate branco, normalmente, ele é um pouco mais difícil de derreter em micro-ondas, né? Banho-maria também. Então, assim, tem que ter bastante cuidado e ler atentamente qual que é a temperatura adequada, né? Profissão e artesão dos chocolates. Hoje eu tenho um chocolateiro ou chocolatier, que cria o chocolate pronto, a partir do chocolate pronto. Então, eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, que ele gosta dos chocolates de uma artesã, uma profissional que ela faz do grão a barra, que a gente chama bean to bar, que é um profissional, um artesão que conduz o chocolate do grão até a barra. Ele compra, ele fecha um contrato com o cacaueiro lá, ó, eu preciso do seu cacau, tal. Ele pega esses grãos e ele faz esse processo. Aqui na nossa cidade, a gente acho que tem duas pessoas que já fazem isso, né? Eles compram os grãos e transformam esse chocolate em marca própria, vamos dizer, né? Aí eu tenho o Tree to Bar, que é um foco em controle do plantio até o produto final, ou seja, aí a brincadeira é um pouco mais séria, né? Normalmente quem faz isso ou é contratado pela fazenda, ou tem uma área grande que você consegue controlar o plantio e levar até o produto final, produzir o seu próprio chocolate, né? E o chocolate brasileiro, ele tem vivido um bom momento, né? Em relacionado à Bahia e ao Pará, né? A gente tem chocolate nosso, chocolate bom nosso, que é mandado para fora, para o exterior, né? E é um chocolate bem premiado. A gente tem boas características aqui do nosso chocolate, né? Como escolher um bom chocolate? Porcentagem de cacau, comentei com vocês, identifica a intensidade e a pureza. Então, quanto maior a quantidade de açúcar, quer dizer que esse chocolate não está batizado, mas é um chocolate mais não é o meio amargo, né? Vamos dizer assim. O primeiro ingrediente, então, ele sempre tem que ser massa de cacau, que indica qualidade, ok, esse chocolate é bom. Evitar a gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada. Indica produto de baixa qualidade. Obviamente, eu sei que tem linhas e linhas de produção. Usar cobertura é legal, existem coisas específicas, mas escolher uma cobertura de boa qualidade, não aquela que gruda toda no céu da boca, né? Para a gente tentar fornecer ali um melhor produto para o nosso cliente, né? Agora, se você não levanta a bandeira que já usa chocolate puro, ok, né? Mantenha a sua linha de produção. Quando a gente troca, muda muito, né? Então, a gente tem bastante essa diferença aí entre gordura, né? Usar uma cobertura do que usar um chocolate puro, né? E o custo também é absurdamente diferente, não tem o que compara, né? A gente verifica sempre o teor da manteiga de cacau. Tem manteiga de cacau, mas é tudo igual? Não, não é tudo igual, né? Textura e fluidez muda muito de marca para marca, né? A gente usa muito manteiga de cacau quando a gente trabalha com chocolates artísticos, com pintura, né? Agora com a parte de entremês, que é a parte do veludo, que a gente trabalha com spray, né? Para aplicação. Origem e produto também, né? Obviamente, imagina se a gente pudesse sempre escolher o melhor
para os nossos preparos, né? Eu tenho certeza, assim, a gente tem até essa vontade, mas a gente não consegue passar isso para consumidor final normalmente, né? E aí a gente entra na parte de farinhas, né? As farinhas são produtos provenientes de moagem de grãos. Então, farinha, tudo que for grão, cereal, que eu moer, é uma farinha. Seja feijão, seja arroz, farinha de arroz. Tá, mas e a fécula de batata? Também é um tipo de farinha, né? Mas é uma fécula. Ela entra dentro ali do escopo, vamos dizer assim, mas ela é considerada fécula de batata, né? Fécula é o que é para baixo e amido que vem para cima, né? Para cima no sentido assim, eu tenho as raízes, né? Batata, mandioca, né? Então eu tenho essa, por isso que a gente chama de fécula de batata, fécula de mandioca, né? Então são raízes, né? E o amido é extraído a partir do milho, né? A gente também tem a. Nossa, agora me fugiu a palavra. Um biscoitinho que eles fazem a partir da. Ela lembra araruta, né? Também é um tipo de raiz que é utilizada, também pode ser utilizada como espessante, mas hoje a gente quase não vê o uso dela, né? Acho que uns 3 anos atrás eu fui num produtor orgânico, ele estava insistindo na produção de araruta, né? Então ele vendia na feira ainda, eu acho que ele vende na feira ainda a araruta, né? Ela parece muito o amido de milho, falando chulamente, e o resultado do biscoito palatável, o sensorial do biscoito é muito parecido, né? Derrete na boca, né? Então, eu tenho as farinhas, fornece estrutura e estabilidade para todos os tipos de preparo, tá? Então, quando eu falar ela é uma proteína, algumas, a gente pode falar que proteína é a farinha de trigo, né? As outras podem entrar como carboidrato, mas isso aí é uma parte de nutrição, né? Todas as farinhas, elas absorvem água, então a gente tem que ter noção que todas as farinhas, ela tem essa questão de absorção. Todas elas fornecem nutrientes, ou seja, proteínas e carboidratos. Especificamente, a farinha de trigo fornece a proteína, é a única que tem a proteína, né, que a gente está falando do glúten. E as outras farinhas, elas entram como carboidratos. Sejam elas fontes de oleaginosas, por exemplo, de grãos, amêndoa, castanha de caju, que é muito utilizada. Amêndoa e castanha de caju são duas oleaginosas que são bastante utilizadas em confeitaria, e a gente sempre traz elas quando a gente quer dar um sabor característico para a nossa receita. Dá para fazer um bolo ou um brownie 100% farinha de amêndoa? Dá, mas isso me gera custo, tem um sabor específico, então essa é outra característica, tá certo? Então, eu tenho relacionada à farinha isso. E a farinha de trigo, vou finalizar a aula com vocês falando sobre a farinha de trigo, para a gente finalizar no nosso quarto encontro, a gente termina daí os ingredientes, tá? A farinha de trigo. Na confeitaria, a gente emprega ou usa a farinha de trigo mole, né? A farinha de trigo mole que a gente fala é a farinha de trigo mais comum, sem alto teor de proteínas, né? É uma farinha básica, farinha com baixo custo, vamos dizer assim, ela é barata, farinha barata. Ah, professora, mas é a farinha mais ruim? Não, não é a farinha mais ruim, mas é uma farinha que ela tem especificidade para ser utilizada em bolos, em pães caseiros, né? Então eu não preciso de uma farinha específica para fazer confeitaria, né? O Brasil, ele até pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, e até hoje, na verdade, ele não tem essa autossuficiência em produção de trigo. Então, a gente exporta muito, a gente traz muito farinha de fora, né? A gente tem muito trigo argentino, mas são trigos mais fortes, né? Tem uma característica mais forte pelo tipo de plantio, também a espécie do trigo deles, né? Então, a farinha de trigo que você for no mercado, hoje está fácil, né? No mercado, antes a gente tinha só sacas antiga, muito, não tanto tempo atrás assim, as farinhas não tinham essas especificações, elas não tinham o P&D delas, ou seja, os moinhos não tinham o programa que desenvolvia os produtos, né? Então, você tem as farinhas lá, farinha especial para bolo. Farinha especial para bolo quer dizer que é uma farinha de trigo mole que você pode usar em qualquer tipo de bolo.
tá? Ah, mas eu já ouvi falar que se eu mexer muito, eu estrago meu bolo, eu sovo ele. Sim, independente dessa farinha ser farinha de trigo mole, ou seja, uma farinha específica para bolo, se eu desenvolver muito, se eu bater muito, eu vou falar, oi, glúten, vamos reforçar a cadeia, vamos estruturar esse preparo. Então, isso quer dizer que a partir do momento que eu bato muito, eu tô desenvolvendo o glúten e o meu bolo vai ficar pesado, né? Eu vou perder as características que às vezes eu estava tanto lutando, batendo uma clara em neve, tarará, mexi muito, eu desenvolvo essa estrutura aí que não é legal, tá certo? E aí no Brasil a gente também tem 3 tipos: farinha de trigo tipo 1, quer dizer que é massas frescas, confeitaria e panificação. Tipo 2, que é uma farinha que quase a gente não vê no mercado, ela já sai do moinho especificamente para fábrica de biscoitos, né? Igual massa fresca, né? E a farinha integral, que a gente utiliza muito pouco na confeitaria. Usa assim para receitas específicas hoje mais, né? Pela questão da saúde, quantidade de fibra, né? Por que a gente não deve bater em excesso o bolo? Igual eu falei para vocês, a gente desenvolve o glúten, né? Então, desenvolve o glúten, você sola o bolo. Porque eu desenvolvi estrutura ali, eu vou aprisionar a água e vou solar o bolo, vai ficar pesado. Por que a gente impermeabiliza? Quem vai fazer biscoitos, tortas, essas coisas, a gente impermeabiliza, por quê? A gente pega a farinha de trigo com a manteiga e faz aquela farofinha, certo? A gente está impermeabilizando o glúten, a gente está sovando ali. Então, eu vou fazer com que isso depois ele não cresça, não desenvolva, e eu tenho aquela estrutura arenosa, que é a estrutura específica que eu estava buscando para aquele determinado tipo de receita, tá? Então, quando eu coloco gordura demais e quando eu faço esse processo, eu estou impermeabilizando, ou seja, eu estou trazendo a gordura em excesso para o trigo, tá? E aí eu tenho também substituições. Se eu tiro o trigo, eu coloco o quê? Tem que saber, tem que entender sobre substituições para você conseguir fazer isso, né? Nem sempre eu vou conseguir substituir uma receita, tirei o trigo, vou colocar só farinha de arroz. Errado. Porque não vai ser a mesma coisa. Você precisa saber compor, né? Porque cada uma dessas farinhas tem um tipo específico de função, né? Igual eu falei para vocês, quando eu estou trazendo oleaginosas, eu estou trazendo estruturas de sabor. E eu tenho que pensar que estrutura oleaginosa, ela não me compõe proteína, ou seja, se eu fizer só um bolo de farinha de amêndoa, é um bolo saboroso, mas que a estrutura dele não vai me dar o resultado, é igual usar só farinha de aveia, né? Então, tem que saber administrar e compor a receita para que esse bolo cresça e tenha estrutura. Não esfarele, né? Não baixe. Então, você tem que entender das substituições para poder fazê-las, né? Até eu estou preparando um material para vocês, que é um material extra sobre farinhas, né? Sobre funcionais, que vai ser um material bem legal para vocês aí consultarem depois, tá certo? Milena, Jaque, vamos encerrar hoje a aula. Bom, espero vocês para o nosso quarto encontro. A gente vai finalizar, tá? A gente falou bastante hoje sobre os ingredientes, ainda falta ovos, os líquidos, mas a gente traz isso rapidamente antes, tá? Da nossa aula, da nossa próxima aula. Eu espero vocês, então, no nosso quarto encontro. Até lá, pessoal. Tchau!